Nearly 2 decades after Alabama teen Natalie Holloway vanished in Aruba, her mother learned for sure what she always suspected. She was bludgeoned to death with a cinder block. That's the long-awaited revelation today about Natalie Holloway. It comes as her mom faces off in court with Natalie's killer. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e em alguns domingos eu falo sobre outras histórias. Caso você goste desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal, principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de um caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, depois da meia-noite. Hoje eu tenho vários avisos para dar para vocês, só que como eu sei que vocês não gostam de introduções longas, eu vou falar os avisos no final do vídeo, lá na finalização. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Em 2005, Natalie deveria ter as melhores férias de sua vida após se formar no colégio. A viagem para Aruba começou como um sonho, mas, infelizmente, esse sonho foi interrompido por um pesadelo. Natalie Holloway nasceu no dia 21 de outubro de 1986, no Alabama, e ela era filha de Dave Holloway e Beth Tweedy, sendo a mais velha de dois, tendo um irmão mais novo chamado Matthew. Mas, em 1993, quando Natalie estava com apenas 7 anos de idade, os seus pais acabaram se divorciando por conta de problemas comuns, tipo, a rotina não estava mais dando certo, eles estavam brigando por coisas pequenas e aquela coisa toda que a gente já conhece. E aí veio o tão temido divórcio. Mas, eventualmente, as coisas meio que andaram, a vida deles seguiu em frente e ambos se casaram com novas pessoas e constituíram novas famílias. Mas, por conta da separação dos pais, Natalie passou boa parte de sua vida morando com a mãe, em Mountain Brook, no Alabama, mas continuou muito próxima do pai. Dave sempre se mostrou ser uma pessoa muito presente, então não era aquele tipo de situação onde os pais se separam e o pai vai para bem longe. Felizmente, esse não era o caso. E o seu pai chegou a descrevê-la como sendo uma jovem muito energética, daquele tipo de pessoa que tem energia para dar e vender, e que, além disso, ela era muito gentil e não media esforços para ajudar as pessoas que ela tanto conhecia e amava. Ela também sempre foi aquela aluna perfeita que sempre tirava as melhores notas e sempre se destacou na Mountain Brook High School. E tirando esse fato, né, de que ela tinha notas boas e fazia as provas, se dava super bem, ela se jogou, assim, totalmente na sua vida acadêmica. Ela realmente queria viver aquilo ao máximo. Ela participava da equipe de dança e, além disso, ela também participava do American Field Service, onde ela ajudava os intercambistas a se adaptarem na vida nos Estados Unidos. E mais, ela também conseguiu uma bolsa de estudos para estudar medicina na Universidade do Alabama. Então, esse era o seu plano após formar no ensino médio, e ao que tudo indicava, ela teria um futuro brilhante pela frente. Ela se formou no dia 24 de maio de 2005, aos 18 anos de idade, e a forma perfeita para comemorar esse marco e se despedir dessa fase da vida, né, desse ciclo, era com a viagem. O que realmente melhor que isso não existe. E Natalie estava super pronta para embarcar nessa viagem que seria para Aruba, junto com o restante dos seus formandos da sua escola. Só que assim, os seus pais inicialmente eles não estavam tão animados com essa ideia de ter a sua filha de apenas 18 anos de idade, que acabou de se formar e que não sabe ainda direito muito bem sobre os perigos da vida, de embarcar com um bando de adolescentes para o Caribe. O que é super compreensível porque, tipo assim, a galera tava enlouquecida por diversão, por festa e por álcool.
Ou seja, bebida rolando solta e sabe-se lá mais o quê. Mas, ao mesmo tempo, ela já estava com 18 anos e aquela seria meio que uma experiência única na sua vida. E Natalie sempre foi muito responsável com tudo. E outra, o seu meio-irmão tinha feito a mesma viagem alguns anos antes, então não era muito justo que ele fosse, mas ela não fosse. Mas, mesmo concordando, como todos os pais, Betty pediu que a filha tomasse muito cuidado e que nunca baixasse a guarda durante toda a viagem, principalmente quando ela fosse consumir álcool, porque especificamente ela falou sobre os homens quererem se aproveitar de garotas, principalmente turistas, nesse tipo de situação. Mas é aquela coisa, Natalie era uma jovem, estava mega animada para essa nova fase e a gente nunca acha que as coisas vão acontecer com a gente. Ela apenas queria ir, se divertir com seus amigos, sem se preocupar com os estudos e com os milhares de livros que ela teria que ler quando ela voltasse. Afinal, medicina é complicado, né? Bem difícil, assim. Então, meio que realmente isso seria a despedida dela, dessa vida mais tranquila, entre aspas, para entrar de cabeça nos estudos. E olha que ela já era super dedicada, ela já estudava muito, era muito focada, e ia ficar ainda pior. Ou melhor, mais complicado. A vida sempre fica mais complicada. Então, com o aval dos seus pais, ela foi. No dia 26 de maio de 2005, o grupo de jovens saiu do Alabama e começaram seus 5 dias de férias em Aruba, que fica no sul do Caribe. E essa viagem já tinha meio que se tornado uma tradição para a Mountain Brook High School, visto que acontecia literalmente todos os anos com todos os formandos. Basicamente, era um momento em que todos esperavam ansiosamente. Na vez de Natalie, o grupo era composto por 124 estudantes e 7 orientadores. E Aruba era o local escolhido todos os anos por ser esse lugar paradisíaco, onde era perfeito ali para você ficar tomando seu drink, se espreguiçar para tomar sol, ou então passar as noites nas tão famosas baladas. E assim, eu nem sou a pessoa da praia, e olha que eu moro em uma cidade de praia, mas eu olhei as fotos no meu bom e velho amigo Google e realmente é lindo. Tem umas águas assim cristalinas, todo bonito, daria umas ótimas fotos, uns ótimos vlogs, aquela coisa toda. Então assim, perfeito. Mais ou menos, porque se você já é aqui um seguidor raiz do canal, você sabe que o Caribe ele tem um certo histórico em desaparecimento de mulheres. Lembram do caso da Amy Lynn Bradley? Pois é. Se você não lembra, eu fiz esse vídeo há muito tempo atrás, mas se você quiser esperar um pouquinho, eu vou refazê-lo para o podcast, tá? Então, vão ter muito mais informações e a qualidade vai estar bem melhor. Mas enfim, Aruba fica localizada a 29 quilômetros ao norte da Venezuela e junto com Bonaire e Curaçao faz parte do Caribe holandês. E pelo fato de estar logo abaixo do cinturão de furacões do Atlântico, o país tem aquele clima quente e ensolarado 100% do tempo. Então, imagina um monte de recém-formados do ensino médio doidos para curtirem a nova fase da vida. Pois é, imaginei o caos, o completo e absoluto caos, e agora dupliquem isso, porque seria regado a bebidas e muita festa. E também pegação. E detalhe que era all inclusive. Jesus. No dia 26 de maio, o grupo chegou à capital de Aruba, que é a cidade de Oranjestad, com uma população de cerca de 35 mil habitantes. Ao chegarem lá, eles fizeram uma pequena viagem de apenas 15 minutos do aeroporto até o bairro turístico de Palm Beach, onde fizeram check-in no resort Holiday Inn. E como o centro da capital ficava a apenas 10 minutos de carro do resort, era ótimo porque rapidinho os adolescentes iam ali, pegavam ônibus, enfim, e chegavam nos bares e as baladas locais, que eram muitas. E ao contrário dos Estados Unidos, onde a idade legal para consumir bebida, álcool, é de 21 anos, em Aruba é de 18. E aparentemente nem tem uma fiscalização assim muito boa, ou seja, para a grande maioria do grupo, aquela seria a primeira experiência, o primeiro contato com álcool e a primeira experiência no exterior. E mais, apesar de ter ali os orientadores que eu falei pra vocês, que eram 7,
O trabalho deles era apenas fazer uma chamada uma vez por dia e ficarem disponíveis caso tivesse algum tipo de problema, seja um problema de saúde ou algo muito maior, ou às vezes menor também, perdeu mala, perdeu algum documento, enfim, esse tipo de coisa. E lembra que eu falei que era para duplicar o caos? Acho melhor dar uma triplicada aí. Assim que chegaram no resort, foi feita a divisão de quartos e Natalie ficou em um dos quartos do térreo com as suas 3 melhores amigas, Ruth, Lee e Catherine. E durante os primeiros dias de viagem, elas basicamente passaram o tempo inteiro entre a piscina do hotel e a praia e obviamente aproveitaram bastante o all-inclusive de bebidas e comidas. E mesmo que Natalie nunca tenha sido muito o tipo de pessoa que bebia muito e se jogava totalmente na experiência, nessa viagem ela fez o oposto, ela realmente se jogou totalmente, completamente, 100%, porque afinal, quando que ela teria essa experiência novamente? Já pela noite, os estudantes da Mountain Brook High School saíam para jantar e depois iam para os bares e boates locais e curtiam o resto da noite ou até mesmo o começo da manhã. No dia 29 de maio, que era um sábado, Natalie se juntou a um grupo de amigos e foi fazer uma excursão de mergulho para ver o naufrágio de Antilha, que é o mais famoso do Caribe, por sinal, então quem for para lá, faça essa excursão. E mais tarde, naquela noite, eles fizeram o que sempre faziam. Pularam de bar em bar e beberam bastante. Em algum momento, eles foram para o cassino do hotel e foi lá onde Natalie conheceu um jovem local de 17 anos de idade chamado Joran van der Sloot. Ele tinha nascido na Holanda, ele não era de Aruba, mas ele estudava lá. E após conversar um tempo, o grupo decidiu ir para um bar chamado Carlos and Charlie's, que ficava no centro da capital, Oranjestad. Que provavelmente eu tô falando muito errado esse nome, então desculpa. E esse bar era o mais descolado, o mais popular da época, onde todos os jovens iam para passar as noites, então era super badalado. E isso principalmente pelo fato de que durante o dia ele funcionava como um restaurante americano e mexicano, e então pela noite virava assim um bar balada super animado, com todo mundo dançando, vários DJs super interessantes e legais e muita bebida. Basicamente era o point dos jovens. Então, por volta das 10 horas da noite, Natalie e suas amigas tentaram entrar em um ônibus que ia para o centro, mas como elas estavam segurando algumas bebidas, o motorista não deixou e recusou a deixá-las entrar. E por conta disso, elas pegaram um táxi e chegaram no bar uns 10 minutos depois, era bem pertinho, onde se encontraram com outros colegas do Mountain Brook. Por volta da meia-noite, finalmente, Joran chegou no local acompanhado de 2 outros amigos. E assim que ele e Natalie se viram, meu Deus, foi incrível. Os dois praticamente ficaram grudados, conversando, bebendo e dançando juntos. Porém, quando deu 1 hora da manhã, o que eu achei bem cedo, o bar fechou. Então, a galera tinha que vazar, arranjar outro bar ou voltarem para os seus hotéis e casas. Só que Natalie não estava mais em lugar nenhum. Assim que a sua amiga Lee percebeu isso, ela foi até um outro bar chamado Choose a Name, que ficava muito pertinho dali, devia ser 2 a 5 minutos andando, para ver se ela estava lá, mas mesmo assim, nenhum sinal dela. Então, como ela não estava encontrando Natalie em lugar nenhum, ela decidiu voltar para o resort e ficou na recepção esperando por ela até as 3 horas da manhã. Mas como ela não apareceu, ela foi pro quarto dormir, na esperança de que ela voltasse mais tarde com o resto do grupo, mas, infelizmente, Natalie Holloway nunca mais foi vista. Algumas horas depois, às 8 horas da manhã, no dia 30 de maio, Lee e Ruth acordaram e quando perceberam que Natalie ainda não tinha voltado e que a sua cama ainda estava 100% intocada, elas começaram a procurá-la pelos outros quartos, visto que era bem comum que os estudantes trocassem de quarto, seja para ficar com alguma outra amiga ou amigo, ou até mesmo dormir ali com o crush. Mas, depois de conversarem com alguns amigos, elas perceberam que Natalie havia sido vista pela última vez, logo após o fechamento do bar Carlos and Charlie's. Parece que ela chegou a falar para alguns amigos que ela iria dar uma volta com Joran e com seus 2 amigos, e que mais tarde eles a deixariam de volta no resort. O que nós sabemos que não aconteceu. Alguns outros amigos a viram entrando em um Honda Civic prateado com 3 jovens ou com 3 garotos, mas como na época nem todos os táxis eram identificados em Aruba, eles meio que assumiram que aquele carro
era um táxi. E logo em seguida, a Natalie chegou a aparecer na janela traseira, com metade do corpo pra fora, gritando de felicidade para aqueles amigos. Uma outra estudante que ficou na área da piscina até as 5 horas da manhã diz que chegou a ver várias pessoas voltando pro resort, algumas chegavam até de van, ou então dividiam táxi ou de ônibus, só que em momento nenhum ela viu Natalie. Sendo, assim, mais uma testemunha que reforçava a ideia de que ela não voltou pro hotel em momento nenhum. E guardem essa informação, porque ela é bem importante e vai aparecer assim numa quantidade de vezes realmente impressionante. A viagem de volta para os Estados Unidos estava programada para as 3 horas da tarde daquele mesmo dia, 30 de maio, mas os minutos foram se transformando em horas e ainda assim sem nenhum sinal de Natalie Holloway. Quando deu 3 horas da tarde, os orientadores ficaram meio desnorteados e eles não sabiam muito bem o que fazer. Então, para não atrasar ninguém, um deles decidiu ficar para trás até que ela fosse encontrada, e o outro ficou encarregado de ligar para sua família assim que chegasse no Alabama, para que eles soubessem exatamente o que estava acontecendo. E foi isso o que foi feito. No momento em que recebeu a ligação, a sua mãe, Betty Tweedy, ela estava voltando de um fim de semana fora da cidade. Parece que ela tinha saído com as amigas e estava aproveitando que a sua filha estava viajando. Então ela também queria ali um tempinho para ela. E no exato momento em que ela soube que a sua filha estava desaparecida, ela deu a meia volta e foi correndo para o aeroporto de Birmingham. Só para vocês terem noção do quanto que ela estava correndo e o estado que ela estava de desespero e pânico, ela chegou a ser parada por um policial por excesso de velocidade, mas assim que ela explicou que a sua filha estava desaparecida e poderia ter sido sequestrada, o próprio policial ficou com pena e chegou a lhe dar um dos seus contatos do FBI e a liberou sem multa. Enquanto a família Holloway tentava chegar em Aruba o mais rápido possível, o orientador que tinha ficado para trás, ele chegou aí em uma das 4 delegacias que tinha na ilha e relatou o desaparecimento de Natalie. E não, o caso não foi levado a sério no começo. Claro que não. Após contar tudo o que tinha acontecido, tudo o que ele sabia, o policial simplesmente disse que eles não podiam começar a investigação de pessoa desaparecida antes de completar as malditas 24 horas. E mais, ele disse que ela provavelmente estava curtindo a vida doidado e que já iria aparecer como se nada tivesse acontecido. No meio tempo, Betty conseguiu pegar um jatinho particular e chegou em Aruba às 10 horas da noite, juntamente com seu marido, chamado George Jug Tweedy, que era um empresário do Alabama, e vários outros amigos que tinham ido para ajudar em tudo que eles podiam. Ela até conseguiu uma certa segurança, assim, mais privada, pessoal ali para eles, que fez com que eles pudessem passar bem mais rápido pela alfândega, e eles também lhe forneceram uma van e um motorista para que fosse mais fácil de se locomover pela ilha. Então, imediatamente eles foram para o resort Holiday Inn, onde se encontraram com o orientador da Mountain Brook High School, e ele disse que Natalie tinha sido vista pela última vez com um jovem holandês chamado Joran. Na mesma hora, Betty perguntou ao gerente noturno do hotel se tinha algum hóspede com esse nome, mas não tinha. Porém, ele sabia muito bem quem era o jovem. Diferente do que Beth acreditava, ele não era nenhum turista e muito menos um hóspede, mas sim um morador local que a gente já sabe, né, como já sabemos. E ele tinha, sim, gente, uma boa... Não sei se seria uma boa, né, mas ele tinha uma reputação. Após ele migrar com a família da Holanda, ele foi crescendo, se tornou adolescente e com isso vieram ali um certo vício, uma certa obsessão em frequentar os cassinos locais e também as salas de pôquer e apostar bastante. E claro, flertar com mulheres estrangeiras. Ele adorava estrangeiras. Nessa conversa, Beth também descobriu que Natalie e as suas amigas o haviam conhecido no cassino do resort chamado Excelsior Casino. E lá foram eles para ver se descobriam quem era Joran, porque obviamente eles queriam conversar com ele para ver se ele sabia de alguma coisa ou até mesmo se ele estava com Natalie. Afinal, ele tinha sido a última pessoa a vê-la e todo mundo sabia disso. Com isso, depois de identificarem nas imagens das câmeras de segurança do resort, né, do cassino, eles anotaram todas as características e saíram por Palm Beach, oferecendo dinheiro a qualquer pessoa que soubesse quem ele era e qual era o seu nome completo. Lembra que eu falei que Joran tinha 17 anos de idade? Apesar de essa ser a sua idade verdadeira,
Ele tinha mentido para as meninas quando as conheceram no cassino, dizendo que tinha 19 anos, para que mostrasse ali ser mais velho e, consequentemente, mais interessante para elas. O que, querendo ou não, acabou dando certo. E agora que Beth e o seu grupo tinham seu nome completo, Joran van der Sloot, eles decidiram ir até a delegacia com essa nova informação, mas mesmo assim, os policiais demonstraram um total de zero interesse, e isso porque eles estavam super, hiper, mega acostumados com adolescentes americanos que iam pra ilha, se divertiam e geralmente excediam ali bastante no consumo de álcool e até mesmo, quem sabe, em outras substâncias ilícitas. E eles estavam convencidos de que esse era o caso de Natalie, que provavelmente ela estava com algum amigo, passando a noite em algum lugar para se recuperar da ressaca, quem sabe, ou até mesmo usado, como eu falei, algum tipo de substância ilícita, que consequentemente fez com que ela decidisse estender a sua viagem, as suas férias por mais alguns dias. Mas a gente está falando de Natalie Holloway. Ela era super certinha, que fazia as coisas conforme as regras, e tudo bem que sim, ela bebeu bastante na viagem, não tem como dizer que não, porque as suas amigas falaram isso, que realmente ela bebeu mais do que ela costumava beber, porque estava de férias e, como eu falei pra vocês, ia voltar pra rotina de estudos, então era meio que a sua despedida. Mas isso é normal, acho que todos os adolescentes que têm 18 anos, se fossem pra uma viagem pro Caribe com todos os seus amigos, acho que todo mundo meio que faria isso. É o certo? Não sei. É o errado? Também não sei. Não acho que seja. Acho que tem que curtir a vida mesmo, mas com segurança e sempre com cautela. E no caso de Natalie, ela sempre voltava pro hotel e nunca, em hipótese alguma, que ela perderia o seu voo de volta para os Estados Unidos. Ela sabia curtir, mas ela sabia ainda mais o momento de levar as coisas a sério. E Beth também conhecia sua filha muito bem e sabia que ela não era o tipo de simplesmente desaparecer desse jeito, sem dar um sinal de vida, sem ligar, apesar de que parece que Natalie não tinha plano internacional, então mesmo que ela quisesse mandar mensagem ou ligar para a mãe, ela não conseguiria. Mas outra coisa é que ela não tinha dinheiro suficiente, a quantidade de dinheiro que ela tinha era muito limitada, e o seu cartão de crédito tinha ficado na casa dos pais, no Alabama. E todos os seus pertences ainda estavam dentro do quarto do hotel. O que faz a gente pensar que se ela tivesse intenção de estender a viagem, com certeza ela teria voltado para o resort e buscado a sua mala, a sua identidade e o pouco dinheiro que ela ainda tinha. Mas a polícia não pensava dessa forma. E se você até agora não percebeu, esse caso vai ser um daqueles. Eu acredito que muita gente já conhece esse caso, mas, gente, vocês não estão entendendo. Vai ser bem complicado eu conseguir me controlar de tanta raiva e indignação que eu sinto nesse caso específico. Então, se você quiser pegar seu chá, sua água com açúcar, esse é o momento. Eu estou com uma velhinha aqui, mas vamos lá. Com isso, às 2 horas da manhã do dia 31, os policiais concordaram em acompanhar Beth e o seu grupo até a propriedade da família van der Sloot para ver se Natalie estava lá com Joran. E na época, ele morava em uma casa anexa à casa principal dos pais, que ficava na parte dos fundos, na área da piscina, enquanto os pais e os irmãos mais novos, eles moravam na casa maior. Se você já assistiu The O.C., eu acho que é daquele jeito ali, mais ou menos, que eu posso explicar para vocês, onde essa casa menor seria a casa da piscina, que assim é coisa de gente muito rica, entendeu? Então, fica aí para vocês. Quando a polícia chegou lá, a única pessoa que estava presente era o seu pai, Paul van der Sloot, que é aqui que eu abro já um adendo, porque tem fonte que fala que o nome dele é Paul e tem fonte que fala que é Paulus. Eu acho que é Paulus, pelo fato de ele ser holandês, e Paul seria meio que a versão americanizada, mas eu acho que os dois estão certos, então se você vê em alguma fonte Paul ou Paulus, acredito que os dois aí sejam corretos. E ele era, assim, um advogado do governo de Aruba e que estava se formando para se tornar um juiz. E eu acredito que essa informação seja bem importante. Quando ele foi questionado se ele sabia onde estava a Natalie, Paul disse que não tinha visto nenhuma garota americana loira em sua propriedade e pouco tempo depois, o seu filho, Joran, chegou em casa junto com seu amigo Deepak Kalpoe, de 21 anos de idade. Acontece que Deepak estava naquele trio que tinha conhecido Natalie naquela noite em específico.
Como vocês devem imaginar, a situação não ficou das mais tranquilas. A tensão estava assim quase palpável e todo mundo estava com os nervos à flor da pele. E uma coisa que vocês vão perceber bastante a partir daqui é que as versões do que aconteceu naquela noite do desaparecimento de Natalie mudam com a frequência assim realmente absurda. Nesse momento, Yoram negou conhecer Natalie, mas logo em seguida ele falou que conhecia sim e que realmente tinha saído do bar Carlos and Charlie's com ela, Deepak e o seu irmão chamado Satish Kaupal. De lá, eles teriam ido para o farol da praia de Arash, que fica a cerca de 42 minutos de carro, porque eles queriam que ela conhecesse antes de ir embora e também queriam lhe mostrar os tubarões. Mas depois disso, eles teriam deixado no hotel por volta das 2 horas da manhã. Os irmãos Kaupal corroboraram com essa história, eles concordaram com tudo que Yoram tinha dito, e ele chegou a concordar, no caso, Yoram chegou a concordar em ir com a família de Natalie e também os amigos, a galera que estava ali, até o resort para mostrar exatamente onde eles a haviam deixado. E chegando lá, ele chegou a acrescentar que quando estava saindo do carro, Natalie acabou caindo e batendo a cabeça, mas que tinha ficado assim tudo bem, e até que o segurança do hotel, que estava vestido o uniforme preto, tinha lhe ajudado. E novamente, os irmãos confirmaram essa história. Só que assim, em momento nenhum, Beth Tweedy acreditou nessa versão. Como eu falei pra vocês, a amiga de Natalie, Lee, chegou a ficar na recepção do hotel esperando pela amiga até as 3 horas da manhã. Só que o trio estava dizendo que a tinham deixado lá às 2 horas. E pelas imagens que eu vi no Google, não tinha como Natalie entrar no hotel sem que ela passasse pela amiga. Era impossível. Outra coisa que não batia com essa versão era que todos os funcionários do hotel usavam calças verdes com camisas cinzas e não uniformes pretos, e nenhum deles relatou ter visto uma jovem, loira e bêbada caindo de um carro na entrada. Com essas diferenças, a polícia afirmou a Beth que iriam enviar um detetive logo na manhã seguinte para que a investigação oficial começasse, e dito e feito, no dia 1º de junho, Yoram van der Sloot foi levado até a delegacia para dar ali o seu depoimento oficial. Então, vamos lá, para o primeiro depoimento de muitos. De acordo com ele, no dia 29 de maio, ele participou de um torneio de pôquer com seu pai no Excelsior Casino, que, como eu falei mais cedo, fica dentro do resort Holiday Inn. E apesar de ele ser menor de idade, ele tinha 17 anos, o seu pai deixava ele participar desses torneios porque eles eram muito mais tranquilos e não tinham risco real de perder muito dinheiro. Parece que era tipo um teste, sabe? A pessoa ia lá e ficava treinando para quando acontecessem os torneios maiores e mais importantes, meio que já estava pronto. Mas, um tempo depois, o seu pai, Paul, o Paulus, teve que sair mais cedo para cuidar dos filhos mais novos, né? E Yoram tinha mais 2 irmãos, e concordou em buscá-lo quando ele estivesse pronto. Era só ligar e falar: pai, tô pronto, vem aqui, me pega, e pronto. Porém, quando o torneio acabou, ele acabou decidindo ficar um pouco mais, e foi nesse momento que ele conheceu Natalie, porque parece que ela aproximou dele, pediu alguns conselhos sobre o jogo. E como os dois se deram bem quase de imediato, ela e as suas amigas o convidaram para irem para o bar mais tarde. Só que Yoram não aceitou assim super fácil, ele era um cara mais difícil. Mentira. Ele tinha prova no dia seguinte, então ele precisava estudar. Mas quando ele se lembrou que a sua mãe não estava ali em Aruba, que ela tinha ido visitar a família na Holanda, ele falou: a gente só se vive uma vez, então eu vou. Mas antes de ir pro bar se encontrar com as garotas, ele parou no McDonald's para comer o lanche e pediu que o pai fosse lhe buscar. Mas ele também não queria aparecer lá sozinho e ficar cercado de uma galera que ele não conhecia. Então ele chamou alguns amigos e o único que aceitou ir com ele foi Deepak Kaupal. Mais tarde, Deepak passou na casa de Yoram com seu irmão, Satish, em um Honda Civic prateado. E lá foram eles para uma grande noitada. Eles chegaram no bar Carlos and Charlie's por volta da 00:30, e assim que Natalie viu Yoram, ela chegou perto dele, começaram a conversar, a beber e a ficar ali dançando de buenas até que o bar fechasse a 1h da manhã. Mas, de acordo com ele, para Natalie, a noite estava apenas começando. Aparentemente, ela ainda queria curtir mais e perguntou se podia ir com o trio. E quando eles deixaram, ela entrou e pediu que eles passassem pelos seus amigos para que ela pudesse dar tchau, para que eles soubessem que ela estava indo embora. E foi nessa hora que ela teria gritado super animada para o grupo de amigos que estava em frente ao bar. E assim,
Poucos minutos depois, Yoram e Natalie estavam se agarrando no banco de trás, dando vários beijos e aquela coisa toda. E como ele viu que a coisa estava ficando ali um pouco mais quente, ele disse que eles não poderiam ir para a casa dele. E então ela perguntou se eles poderiam ver os tubarões. Mas mesmo ele dizendo que não tinham tubarões, ela insistiu e eles começaram a fazer o caminho até lá. Porém, sem motivo nenhum, ela mudou de ideia e pediu que eles a levassem de volta. Sim, é confuso, não tem pé nem cabeça e é só o começo. Tanto Yoram quanto Deepak e Satish chegaram a dizer que Natalie estava super, hiper, mega bêbada e que chegou até a fazer comentários racistas. Mesmo assim, eles a deixaram no resort por volta das 2 horas da manhã. E depois disso, os 3 foram liberados porque não tinha nada que os prendesse ali e vida que segue. Ainda no mesmo dia, a polícia de Aruba começou a distribuir cartazes de pessoa desaparecida para a mídia local, mas eles continuaram batendo o pé na teoria de que ela teria bebido demais ou até mesmo usado outras substâncias mais pesadas e que devia estar ali festejando com a outra galera, com outros jovens e que a qualquer momento ela iria aparecer. Eles não estavam a fim de levar esse caso a sério de jeito nenhum. Mas, felizmente, a sua família estava ali, mais do que disposta a realmente procurar por Natalie e descobrir onde ela estava e se alguma coisa mais séria tinha acontecido. Mais de 100 turistas e moradores locais chegaram a se juntar em um grupo de busca, procurando por ela em toda a área, e nas semanas seguintes a busca só aumentou. O caso chegou a sair na primeira página do jornal local chamado Aruba Today, e o editor ajudou a organizar outra busca na ilha, incentivando os próprios moradores locais a ajudar e até fez vários anúncios no rádio pedindo por ajuda. Pouco tempo depois, o pai de Natalie, Dave Holloway, e a sua esposa, juntamente com outros membros da família, conseguiram finalmente chegar na ilha e ajudaram em tudo o que podiam. E assim que chegaram, eles alugaram um carro e foram diretamente para a delegacia mais próxima. E, chocantemente, 2 das 4 delegacias ainda nem sabiam do desaparecimento. Então, assim, nem isso a polícia local tinha feito, mas não só isso. Claro que não. Enquanto Dave conversava com um dos detetives e lhe contava o que estava acontecendo, esse detetive lhe perguntou o quanto de dinheiro que ele tinha. Praticamente insinuando que quanto mais dinheiro ele desse, maior a chance do caso ser solucionado. E eu não sei nem como expressar o que eu tô sentindo nesse momento. É muita raiva, é muita indignação. Esse caso é enfurecedor em tantos níveis que eu não consigo nem dizer pra vocês nesse momento. Vocês terão que sentir. Depois dessa situação horrível, Dave e a sua família foram até o bar que Natalie tinha ido naquela noite, e eles viram em primeira mão a falta de segurança do local e como qualquer adolescente podia chegar lá e beber tranquilamente, mesmo sendo um menor de idade. E enquanto caminhavam pela região, eles chegaram a ser abordados diversas e diversas vezes por traficantes. Bacana. Rapidamente, eles descobriram que tinha uma regra bem rigorosa até contra esse tipo de comércio, vamos dizer assim, porque o YouTube não gosta da outra palavra, e se eu usar muito, ele não entrega o vídeo, não monetiza, aquela coisa toda. E essa regra desse tipo de crime era contra estrangeiros, visto que a ilha dependia 100% assim, ou 90% do turismo. Então, tipo, eles não podiam arriscar isso, não é mesmo? E isso foi um assunto bem recorrente nesse caso inteiro, porque uma parte da investigação não foi feita logo de início assim, para não atrapalhar o turismo. Isso é uma coisa que eu não entendo muito bem, porque teve um outro caso, eu não lembro se foi um caso australiano, mas foi um caso que, se eu não me engano, a menina foi para a Croácia, que foi o caso da Brit Leptorn, que foi a mesma coisa, a investigação foi assim, uma completa e absoluta bosta, por conta de eles não quererem estragar o turismo. Só que na minha concepção, se eu vou para um lugar e eu sei que esse lugar, ele soluciona casos assim super rápido, eles têm esse interesse, eu me sentiria muito mais segura do que ir para um lugar que simplesmente varre para debaixo do tapete. Enquanto isso, a polícia de Aruba conseguiu recuperar e analisar as imagens das câmeras de segurança do resort, e foi então que foi descoberto que em momento nenhum Natalie foi deixada lá. Ou seja, o trio estava mentindo
descaradamente. Em seguida, um segurança do farol da Califórnia, que era o que ficava na praia de Arashi, que eles tinham afirmado ter ido, foi questionado e ele disse que na noite do desaparecimento de Natalie, a área estava extremamente calma e que ele viu menos de 10 carros passando por lá, mas que nenhum deles era um Honda Civic prateado. E, finalmente, Yoram, Deepak e Satish se tornaram os principais suspeitos no caso. Mas, ao mesmo tempo, ainda não existiam evidências o suficiente para que eles fossem presos. Afinal, mentir ainda não é crime. Só que os detetives não iam simplesmente ficar de braços cruzados, finalmente. Então, imediatamente, eles solicitaram permissão para os registros telefônicos e também colocaram dispositivos de escutas em seus celulares. E no dia 2 de junho, já tinha uma enorme pressão dos Estados Unidos para que o caso fosse solucionado e os suspeitos fossem presos o mais rápido possível. Nesse meio tempo, Dave Holloway começou uma busca ali na área do farol da Califórnia, e isso só fez com que as autoridades locais ficassem 100% pistola, porque como o farol era, e acho que continua sendo, uma das atrações turísticas mais importantes e mais famosas de Aruba, obviamente isso traria uma mídia meio que negativa e, consequentemente, faria com que possíveis turistas virassem e saíssem correndo de lá. Apesar de as autoridades estarem nesse conflito de ajudar e atrapalhar o turismo, eles não estavam completamente parados. Eles, juntamente com os órgãos de turismo, passaram a oferecer uma recompensa de $20 mil por informações que levassem ao paradeiro de Natalie e a solução nesse caso. E rapidamente, várias empresas e moradores locais ajudaram nisso e a recompensa aumentou para $50 mil. Sempre que tem dinheiro envolvido, muitas pessoas passam a ficar interessadas em um caso, e nesse caso não foi diferente. Mas é aquilo. As pessoas desocupadas e sem o menor pingo de noção usam isso apenas para tentar ganhar dinheiro rápido, mesmo que a informação que eles estejam dando sejam completamente falsas. Várias pessoas chegaram a ligar para a delegacia e afirmaram terem visto Natalie em algum lugar, mas quando iam verificar, e às vezes quem ia verificar era Beth ou Dave, não era ela, ou a pista era totalmente falsa. E isso fazia com que a polícia perdesse duas coisas super importantes: tempo e dinheiro. No dia 5 de junho, 2 prisões foram feitas, mas não de quem vocês acham. Na verdade, foram 2 ex-seguranças de um hotel que estava fechado. E eu não sei muito bem o que levou eles a serem considerados suspeitos, mas independente disso, não demorou muito tempo até que eles fossem liberados, porque não tinha nada contra eles. E eles não tinham nada a ver com o caso. E eles foram liberados no dia 18 de junho. Após completar 1 semana de investigação, o caso já estava enorme. Muita gente estava procurando por Natalie em todos os lugares, com o auxílio de helicópteros, cães farejadores e até mesmo mergulhadores da polícia, mas nada era encontrado. A esse ponto, o ideal seria que o caso fosse entregue ao FBI, porque já tinha se tornado grande demais e a polícia de Aruba, querendo ou não tinha o preparo necessário para lidar com a investigação dessa magnitude. Eles não tinham os equipamentos e muito menos o treinamento. Mas eles estavam assim resistindo com unhas e dentes, porque como era um caso muito grande, nesse tipo de caso, meio que todo mundo quer ser o responsável por solucionar e meio que ganhar ali aquele crédito, se tornando uma luta de egos, vamos dizer assim. Tanto o público, a esse ponto, quanto a polícia tinham certeza de que os culpados eram Yoram, Deepak e Satish. Era meio que óbvio. E os telefones ainda estavam sendo observados e foi dessa forma que foi descoberto que Yoram e Deepak conversaram bastante no dia 30 de maio. E só para refrescar aqui a mente de vocês, foi o dia seguinte ao desaparecimento de Natalie. Naquele dia, Yoram foi para a escola normalmente e depois foi para o tênis clube de Aruba, chamado Aruba Racquet Club, antes de jogar em um cassino com um amigo. Durante esse período, ele e Deepak conversaram no celular em 3 ocasiões diferentes, sendo às 6 horas da tarde, 11 e 11h30 da noite. Mais tarde, por volta da meia-noite, Deepak se encontrou com Yoram no Radisson Hotel e Satish só não foi junto porque tinha ficado de castigo porque ele perdeu a aula naquele dia mais cedo. De acordo com algumas testemunhas, os dois pareciam bem agitados e estavam bebendo.
E foi nesse momento, por volta das 2 horas da manhã, que Paul Vandersloot ligou para o filho e lhe informou que a família de Natalee Holloway estava em sua casa perguntando por ela. E por conta dessa situação toda, a polícia teorizou que eles tinham se juntado nesse dia exatamente para acertarem as suas versões, para que quando fossem interrogados, eles falassem a mesma coisa. Ou até mesmo, eles destruíram as evidências nesse momento. E isso faz muito sentido porque no começo as versões estavam assim, certinhas, e depois elas mudaram completamente. Na manhã do dia 9 de junho, o trio foi levado sob custódia para mais um interrogatório, dessa vez sob suspeito de assassinato, homicídio culposo e detenção ilegal. E antes de serem detidos, Paul Vandersloot disse a eles que se não houvesse um corpo, arma ou evidência física, os investigadores não conseguiriam sustentar um caso contra eles. Basicamente, isso só mostrava que ele estava 100% nem aí com o fato de uma jovem ter desaparecido e só se importava que, se o seu filho fosse culpado, era bom que ele tivesse livrado de todas as evidências possíveis. Pois é. DePack chegou a manter a versão original sobre ter deixado Natalee no resort e ainda acrescentou que um cliente do café, onde ele trabalhava, tinha testemunhado tudo isso e poderia facilmente confirmar sua história. Mas eu não sei se a polícia chegou a conversar com esse cliente ou não. Já Satish, ele decidiu se manter em silêncio e não deu outro depoimento, enquanto Yoram manteve o seu depoimento original. Quer dizer, mais ou menos. Ele começou a incluir alguns detalhes novos e todos eram relacionados a Natalee ter sido racista em algum momento da noite. E guardem essa informação porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Depois disso, ele foi transferido para uma delegacia e os irmãos Calpo foram colocados em um centro de segurança. E foi lá que, aparentemente, bem grande assim, aparentemente, DePack contou a um dos suspeitos anteriores, que era um dos ex-seguranças que eu mencionei pra vocês mais cedo, que o trio tinha mentido sobre ter deixado Natalee no resort e que, na verdade, ele e o irmão a deixaram na praia junto com Yoram e foram embora. E com essa informação bombástica e também pelo fato de que ele estava sendo acusado injustamente, o segurança foi correndo para os guardas e contou pra eles tudo isso, só que, infelizmente, como ele tinha ali um certo interesse, que seria sair da prisão super rápido, porque ele não era o culpado, as pessoas não levaram o seu relato muito a sério. E no meio de todo esse caos, os advogados estavam tentando ver o que era melhor para os seus clientes, obviamente, e os investigadores estavam correndo atrás da verdade. Mas, como o sistema judiciário de Aruba proibia qualquer possibilidade de acordo, de imunidade ou até mesmo diminuir a acusação em troca de informações, o detetive apelou para mentiras. Ele disse a Yoram que os irmãos Calpo já tinham feito umas declarações um tanto quanto incriminatórias contra ele. O que funcionou muito bem, porque na mesma hora ele pediu um advogado e disse que não tinha contado toda a verdade. Olha que coisa, ninguém imaginava isso, poxa. Então, no dia 10 de junho, ele fez outra declaração, a segunda. Se vocês quiserem contar assim, vocês podem, porque realmente tem uma quantidade bem grande. Dessa vez, ele disse que nem estava com os irmãos Calpo quando eles deixaram Natalee no resort. Ele disse que eles o deixaram primeiro em sua casa por volta da 1h40 da manhã, e então ele se despediu de Natalee dando um beijo na sua boca, trocando ali endereços de e-mails, porque 2005, né, então não tinha assim facilidade com o celular. Tinha celular, mas as pessoas não usavam tanto quanto a gente usa hoje em dia. E depois disso, ele entrou em casa e essa foi a última vez que ele viu Natalee. Mas, por alguma razão, ele ligou para DePack às 3 horas da manhã e nessa conversa, DePack tinha lhe confirmado que havia deixado Natalee no hotel tranquilamente, que estava tudo certo. Só que no dia seguinte, quando eles descobriram que ela estava desaparecida, ele teria lhe dito que seria melhor que ele dissesse à polícia que estava junto com ele e o irmão, só para que eles não fossem considerados suspeitos. E ele também pediu ao amigo que ele acrescentasse ali a história de que Natalee teria caído do carro e batido a cabeça, que era uma grande de uma mentira. E por fim, Yoram disse aos investigadores que DePack costumava deixar o seu carro em um depósito no aeroporto e que se alguma coisa tivesse acontecido com Natalee, os irmãos com certeza a teriam levado até lá para fazer sabe-se lá o quê.
Logo em seguida, Satish decidiu quebrar o seu silêncio e deu um segundo depoimento. Nele, ele afirmou que o carro do irmão era mantido em um depósito no aeroporto e que ele ficava responsável de lavá-lo uma vez por semana e que isso tinha acontecido no dia 29 de maio, antes de Natalie entrar no carro. E uma coisa que com certeza não lhe ajudou muito foi o fato de que, quando questionado se ele faria declarações incriminatórias contra o irmão, ele deu a entender que não, e queria protegê-lo a qualquer custo. O que acho que qualquer irmão faria, mas ele disse o seguinte: eu faria qualquer coisa por meu irmão, mesmo que isso custasse a minha liberdade. E se vocês acham que esse caso vai deixar de ficar confuso e com tantas informações conflitantes, vocês estão muito enganados. Porque quando Yoram fez aquela declaração incriminando os irmãos Kalpoe, os detetives rapidamente contaram isso para os próprios irmãos, meio que fazendo ali um jogo de ping-pong para ver quem quebrava primeiro. Talvez um advogado do diabo, seria essa a palavra certa? Palavra não, né? A frase certa, talvez. E com isso, Deepak fez uma nova declaração. Ele disse que quando eles chegaram no farol, Yoram e Natalie estavam tão ocupados se beijando, se agarrando, aquela coisa toda, que ele apenas continuou dirigindo para não atrapalhar o casal. Quando eles chegaram na rua L.G. Smith Boulevard, que ficava perto do hotel Marriott, por volta da 1h45 da manhã, Yoram pediu que Deepak o deixasse lá com Natalie, que ele iria andando com ela pela praia, já que era apenas uma caminhada de 10 a 15 minutos, e depois ele iria para casa, também a pé. Só que Yoram só ligou para Deepak para avisar que estava a caminho de casa entre 2h45 e 3h15 da manhã, ou seja, mais de uma hora depois. Isso de ligar para avisar era algo muito comum entre eles, acho que é muito comum entre muitas pessoas. Eu faço isso com minhas amigas, quando eu lembro, e eu peço que elas façam isso comigo. E nessa ligação, Yoram disse que ele e Natalie tinham decidido nadar, mas ela acabou caindo no sono na praia, e ele simplesmente a largou ali e foi embora. De acordo com a versão dele, ele a deixou sozinha na praia, dormindo, de noite, e foi embora. Depois de terminarem a ligação, ele enviou uma mensagem de texto para Deepak e disse que quando chegasse, eles conversavam mais, e foi isso que ele fez, e eles até combinaram de sair novamente no dia seguinte. E ele também retirou a afirmação anterior de que Natalie estava super bêbada e disse que, na verdade, ela estava de boa. E mais, ele negou que ela tenha feito comentários racistas sobre ele e o seu irmão, como Yoram tinha dito diversas vezes. E eu não sei vocês, mas pra mim, isso parece muito que ele tenha calculado isso perfeitamente, exatamente para que no futuro a polícia tivesse um motivo para que Deepak e Satish fossem os culpados pelo que quer que tivesse acontecido com Natalie Holloway. O próprio Deepak acreditava que Yoram estava tentando desviar a atenção de si mesmo, porque ele acreditava que ele havia sim estuprado Natalie na praia. E Satish confirmou tudo isso, o que o irmão falou, incluindo que Natalie não parecia estar muito bêbada. As coisas estavam ficando bem ruins e bem complicadas para Yoram van der Sloot. E só pioram. O próximo passo para a polícia foi conversar com outra pessoa que não estivesse envolvida no caso, que nesse caso era o melhor amigo e vizinho de Yoram, chamado Fred Zidane. De acordo com ele, no dia 30 de maio, Yoram tinha lhe dito que tinha ficado com a garota americana e que depois a levou para o farol antes de deixá-la no seu hotel. E para a polícia, isso só podia significar duas coisas. Ou Yoram realmente estava falando a verdade, já que no momento em que ele falou com o amigo, com o Fred, ninguém sabia ainda do desaparecimento de Natalie. Ou ele já estava tentando encobrir os seus rastros, o que é bem provável. No dia seguinte, ele contou a Fred sobre o desaparecimento e admitiu que a história de deixá-la no hotel era mentira. Ele disse que ele e os irmãos Kalpoe a tinham levado para a praia perto do hotel Marriott, mas como ela estava super bêbada, ela adormeceu e eles a deixaram. Ou seja, nessa versão, ele já mudou de novo. Ele disse que os irmãos estavam lá naquele momento quando a deixaram sozinha na praia. Então, assim, fica um pouco difícil confiar nesse querido, que não é tão querido assim, nem um pouco. A gente odeia ele. E uma coisa curiosa é que, por algum motivo, ele deixou o seu tênis na praia e ele mentiu sobre o tamanho para a polícia, dizendo que o seu número era maior do que realmente era. E como vocês devem imaginar, isso só fez com que as pessoas começassem a imaginar que ele tivesse livrado dos sapatos intencionalmente
porque eles estavam manchados de sangue. E piora, os investigadores não falaram apenas com Freddie. Claro que não. Eles também conversaram com outros amigos de Yoram e até mesmo com algumas de suas ex-namoradas. E adivinha? Foi descoberto que ele tinha um certo histórico de tratar muito mal as mulheres. Ele basicamente era um embuste do pior tipo e se irritava com muita facilidade. E no momento do desaparecimento de Natalie, ele tinha uma namorada e também estava saindo com uma outra garota que ele tratava terrivelmente. Nos últimos anos, ele tinha se metido em diversos problemas na escola e em casa e vivia mentindo e roubando dos próprios pais. E chegou um ponto, assim, bem tranquilo, em que eles estavam tão preocupados com o filho que ele foi forçado a fazer terapia. O que todo mundo deveria fazer, porque terapia é a melhor coisa que existe, mas acho que deu pra entender. A esse ponto, Yoram sabia muito bem que as coisas estavam indo de mal a pior pra ele. Então, o que ele fez? Mudou a sua versão de novo. Sério, parece brincadeira, parece que eu estou zoando, mas infelizmente eu não estou. Nessa nova versão, nessa nova declaração, ele mudou alguns detalhes. Ele confirmou que os irmãos o tinham deixado na praia com Natalie e que ele já estava na intenção de ter ali relações íntimas com ela durante o percurso. E no meio do caminho, ele decidiu tirar o seu tênis, o seu sapato, porque aparentemente estava cheio de areia e o estava incomodando, né? Realmente é bem desconfortável. E quando os dois já estavam perto do resort, eles ficaram deitados e começaram a dar uns beijos. Mas tinha um problema. Yoram não tinha camisinha e Natalie se recusou a ter relações com ele dessa forma. Porém, mesmo assim, eles tiveram relações, o que abre aí a possibilidade de que isso não tenha sido de forma consensual. Então, por volta das 3 horas da manhã, ele disse a ela que já estava na hora de voltar para casa, mas ela queria continuar na praia e foi nesse momento que ela caiu no sono e ele foi embora. E de acordo com essa nova versão, ele chegou a ligar para Deepak e pediu que ele lhe buscasse. E ele acreditava que o amigo tinha se aproveitado para voltar para a praia depois e abusar de Natalie, depois de deixá-la em casa. Só que a gente já sabe que isso não é verdade, porque Deepak não foi buscá-lo e tinha evidências disso, porque tinha aquela mensagem de texto provando que isso não era verdade e que Yoram tinha voltado para casa andando, ou sozinho de outra forma. E eu juro, essa não foi nem a última versão que ele contou, ele continuou contando várias versões, mudando o tempo inteiro, mas eu não vou falar de todas as versões, porque senão o vídeo vai ficar exaustivo e cansativo, já tem muitas informações que a gente ainda precisa falar, a gente tá só na metade, mas com base no que eu já contei pra vocês, acho que já dá pra ter uma noção de que Yoram van der Sloot não é muito confiável, nem um pouco. Só para recapitular, registros do celular de Yoram confirmam que às 2 horas e 26 minutos da manhã da noite do desaparecimento, ele fez uma ligação de 8 minutos para Deepak e pouco tempo depois, Deepak lhe enviou uma mensagem dizendo o seguinte: "Vou esperar você chegar em casa e depois vou dormir. Me dê um toque quando chegar, ok?" E registros do seu computador, no caso de Deepak, mostram que ele estava online e em uma sala de bate-papo nesse exato momento. Ou seja, com toda a certeza absoluta do mundo, ele estava em casa. Às 3 horas e 13 minutos da manhã, Yoram lhe enviou uma mensagem dizendo o seguinte: "Obrigado, amigo. Espero que esteja tudo bem. Estou em casa." Quando confrontado com tudo isso, ele teve a cara de pau de dizer: "Ops, eu me confundi aqui, galera. Na verdade, quem me buscou foi Satish, não Deepak." Detalhe que, pelo que eu entendi, ele era mais amigo de Deepak do que Satish, então como que ele confundiria? Mas enfim. Independente de quem estava dizendo a verdade, o crime teria acontecido em um período de 2 horas, e para os investigadores esse período era muito curto, o que eu particularmente discordo, e que isso significava que provavelmente teriam mais pessoas envolvidas no desaparecimento. E uma dessas pessoas, que passou a ser considerado como um possível suspeito, era um homem chamado Steve Gregory Cross, que trabalhava como DJ em um barco de festas. Ele passou a ser uma pessoa de interesse quando foi descoberto que o barco estava ancorado no Resort Holiday Inn, naquela época, e estava levando turistas para o mar o tempo todo, para eles curtirem lá uma festa com bastante música e bebida. Acontece que Steve também era um cliente regular na cafeteria onde Deepak trabalhava. E lá no início da investigação, ele chegou aí até a delegacia voluntariamente e confirmou que tinha sim visto um veículo cinza deixar uma mulher loira e bêbada no hotel.
O que nós sabemos que é mentira, que isso nunca aconteceu. E isso fez com que os detetives começassem a suspeitar dele, porque não existia nenhum motivo para ele mentir sobre isso, a não ser que ele estivesse ajudando Yoram e os irmãos Calpol a criarem um álibi sólido. E mais, algumas testemunhas chegaram a dizer que o viram no bar, no mesmo bar em que Natalie estava, e no mesmo horário em que ela estava lá, de buenas, relaxando, bebendo, curtindo a vida. Então, obviamente, ele foi detido e levado para outro interrogatório no dia 18 de junho, onde, tcharam, ele admitiu ter mentido. E ele disse que só inventou tudo isso porque ele tinha ouvido Deepak conversar sobre isso na cafeteria e super acreditou que era verdade, então, por que não espalhar pelo resto do mundo como se eu estivesse envolvido? Sabe quando, em alguns casos, tem aquelas pessoas que mentem sobre terem visto ou ouvido algo apenas para se inserirem na história e se sentirem mais importantes? Eu particularmente acho que foi exatamente isso que aconteceu. Tanto que ele admitiu que nem conhecia Deepak direito e nunca nem tinha visto Yoram e Satish. Mas a sua parte no caso não acaba por aí. Ele disse que não sabia nada e não tinha nenhum envolvimento no caso, e que naquela noite em específico ele estava trabalhando, então ele tinha um álibi assim perfeito. Porém, o seu próprio chefe disse que ele estava mentindo e que o barco nem operava nas noites de domingo. E o que Steve fez? Ele apenas foi lá e disse que o seu chefe era um grandíssimo de mentiroso. Em sua versão, ele alegou ter buscado um amigo chamado Jeremy por volta das 11h30 da noite, e nisso os dois pegaram um barco, menorzinho, motorizado, e foram até o barco onde ele trabalhava para ver se estava tudo certo, se estava faltando alguma coisa, para no dia seguinte eles trabalharem certinho. De acordo com ele, eles ficaram lá cerca de apenas 10 minutos antes de voltarem para o centro e curtirem o resto da noite. De bar em bar, pulando, bebendo, dançando, enfim. Mas ele não se lembrava de ter ido para o Carlos and Charlie's, mas também não negou isso, então ele podia apenas estar muito bêbado e não se lembrava. Entretanto, quando os funcionários do bar foram questionados, eles disseram que Steve chegou lá sozinho por volta das 10h30 e não às 11h30 como ele tinha afirmado. Essas novas informações fizeram com que os detetives teorizassem que Steve, sozinho ou não, acabou encontrando Natalie dormindo na praia e então eles se aproveitaram da situação para levá-la até o barco, onde fizeram o que bem queriam com ela. E depois descartaram seu corpo no mar. Só que depois que o barco foi analisado pelos peritos forenses, nada foi encontrado. Steve chegou a ficar detido por 10 dias, mas como não tinha evidências contra eles, concretas, de que ele era responsável pelo que quer que tivesse acontecido com Natalie, ele foi liberado e logo em seguida demitido do seu emprego, que parece também que chegou a falir pouco tempo depois. Outra pessoa que foi considerada como uma pessoa de interesse foi ninguém mais, ninguém menos do que Paul Vandersloot, ou Paulus. Desde o comecinho, a família Holloway já estava com a pulga atrás da orelha em relação a ele, principalmente porque ele era um advogado e estava se preparando para se tornar juiz, tendo um bom conhecimento do sistema legal de Aruba. E claro, ele tinha boas e velhas conexões com as autoridades locais, que poderiam, facilmente lhe dar uma certa ajuda. E uma coisa interessante que eu li no livro escrito pelo pai de Natalie, Dave Holloway, chamado Aruba, a trágica história não contada de Natalie Holloway e a corrupção no paraíso, é que, para quem vê de fora, Aruba é a ilha perfeita onde todo mundo é feliz e não existe crime. Quando, na realidade, existe um histórico gigantesco de lavagem de dinheiro, corrupção, tráfico de substâncias ilícitas e rumores muito fortes de ser controlada pela máfia. E na época, até mesmo o ministro da Cultura estava atolado de escândalos e mais escândalos de corrupção. Além disso, quando a mãe de Natalie, Beth, chegou em Aruba e foi até a casa dos Vandersloot para conversar com Yoram, Paul atendeu a porta e disse que ele tinha buscado os dois no McDonald's na noite anterior e que depois a deixou em segurança no hotel. O que, novamente, é uma mentira. Existem algumas possibilidades do porquê ele teria mentido, então vamos lá. Possibilidade número 1. Ele conhecia muito bem o filho que tinha e inventou isso para não colocá-lo em problemas. Possibilidade número 2. Ele sabia que o seu filho tinha feito alguma coisa com Natalie e estava lhe dando um álibi sólido. E possibilidade número 3. Ele era o culpado e estava se dando um álibi.
Mais tarde, quando a sua esposa, Anita, voltou de viagem, Beth sentou com os dois para fazer algumas perguntas e ela percebeu que Paul estava claramente muito nervoso. Ele ficava suando, além do normal, mesmo que não estivesse calor no dia, estava até bem fresquinho, mó paz, e ele também estava tremendo, suspeito. Quando a polícia começou a monitorar as ligações telefônicas de Yoram, eles conseguiram gravar uma conversa entre Paul e o filho, que aconteceu no dia 6 de junho. E nessa conversa, ele encorajava o filho a continuar mantendo a versão em que ele tinha deixado o Natalie no hotel. E logo antes de Yoram e os irmãos Cowper serem presos, ele fez questão, assim, de explicar tintim por tintim para eles de como tudo funcionava. Como seria o interrogatório, como seriam as perguntas e como eles deveriam agir. E muitos acharam que ele deu mais conselhos do que ele deveria, se é que vocês me entendem. Onde ele teria ajudado o trio a criar declarações falsas e até os incentivando a seguir essas versões até o fim. Ele também negou ter dito que tinha deixado Natalie no resort e alegou que buscou sim o filho no McDonald's mais cedo, mas era apenas ele e Natalie não estava lá. E chocantemente, ou não, a polícia super concordou que, meu Deus, a família Holloway super ouviu errado e que ele nunca tinha dito aquilo, eles apenas estavam desesperados, em pânico e tinham entendido tudo e tirado tudo fora do contexto. No dia 15 de junho, a casa da família Vandersloot foi revistada e os carros foram confiscados para serem analisados, mas nada foi encontrado. E no dia 23 de junho, Paul foi preso sob suspeita de cumplicidade em assassinato, homicídio culposo e sequestro, resultando em morte. Pouco tempo depois, acho que alguns dias depois, 3 pescadores que trabalhavam na praia ali de Palm Beach, eles foram até a delegacia e confirmaram que eles estavam lá nas primeiras horas do dia 30 de maio e disseram que não tinham visto nenhum Honda Civic prateado na área. E muito menos alguns jovens andando por lá e um casal se beijando, enfim. O local estava assim, praticamente vazio, exceto por um Suzuki Jeep que ficou apenas por uns 45 minutos e foi embora. Esses pescadores afirmaram que eles ficaram ali na área até por volta das 4h30 da manhã e disseram que com toda a certeza do mundo seria impossível que eles não tivessem visto Natalie e Yoram juntos na praia. E eles também disseram que se alguém estivesse dizendo que isso tinha acontecido, estava mentindo. Nesse ponto, os investigadores estavam 100% convencidos de que o trio estava escondendo alguma coisa, mas no dia 4 de julho de 2005, os irmãos Cowper foram libertados porque não tinham evidências que realmente confirmassem que eles tinham feito alguma coisa com Natalie, mas Yoram foi ordenado a ficar sob custódia mais 60 dias. Nesse meio tempo, um guarda florestal que estava na costa nordeste de Aruba encontrou uma fita adesiva com vários fios de cabelos. Obviamente, como ele sabia sobre o caso, imediatamente essa fita foi enviada para análise, ele ligou para a polícia, mas foi confirmado que eles não pertenciam a Natalie. Outras buscas foram feitas e em um certo momento o morador de rua alegou que apenas 3 dias após o desaparecimento, ele estava perto de um lixão onde viu uma pessoa enterrando algo que parecia ser um corpo humano. E chocantemente, ele até conseguiu fornecer o local exato onde ele teria sido enterrado. Mas, como várias semanas já tinham se passado, uma quantidade gigantesca de lixo já tinha se acumulado ali, então, infelizmente, nada foi encontrado após uma semana de buscas no local. Enquanto isso, os irmãos Cowper foram presos novamente, mas pela falta de evidências, novamente eles foram libertados. E no dia 3 de setembro, o juiz determinou que também não existiam evidências fortes o suficiente para manter Yoram dentro da prisão, e ele também foi libertado. E adivinha? 2 dias depois, ele foi embora de Aruba e voltou para sua cidade natal de Arnhem, na Holanda. Pois é. Ao chegar lá, ele passou a morar com um parente e se matriculou na faculdade para estudar administração e negócios internacionais. E não demorou muito até que o seu vício em apostas aumentasse cada vez mais. E para sustentar esse vício, ele aceitou as milhares de propostas que recebia diariamente para falar sobre o caso. Então, a mídia, a imprensa, eles estavam dando ali um espaço para ele continuar espalhando as suas mentiras. Em uma dessas entrevistas, quando ele foi questionado sobre o seu suposto envolvimento no caso, ele disse o seguinte: Eu deveria ter ficado em casa e nada disso teria acontecido comigo.
Eu só tento encarar que estava no lugar errado, na hora errada, talvez até mesmo com as pessoas erradas. E só espero que a verdade apareça, que haja alguma clareza no caso. Nesse momento, a recompensa que tinha sido criada por informações que levassem à solução do caso tinha aumentado para $1 milhão, com a recompensa separada de $100 mil para a recuperação dos restos mortais de Natalie. E o caso continuava recebendo grande repercussão na mídia. E amigos, tinha de tudo. Lembram do Dr. Phil? Pois é, ele apareceu aqui também. Olha que coisa. Durante um dos episódios do seu programa, ele chegou a mostrar partes de uma entrevista gravada com a câmera escondida, mostrando Deepak Kalpoe respondendo algumas perguntas. Em uma dessas perguntas, ele era questionado se ele, Yoram e Satish tinham tido relações íntimas com Natalie, e a sua resposta para isso foi: Você ficaria surpreso com o quão simples foi. Em um outro pedaço, ele disse que se soubesse onde o corpo estava, ele teria dito há muito tempo atrás. E assim, imaginem a repercussão que isso teve. Todo mundo caiu matando em Deepak e tinham certeza de que ele estava envolvido. Porém, para o choque de todos, as autoridades de Aruba acusaram os produtores do programa de editarem o vídeo apenas para se encaixar ali na teoria que eles tinham criado. E para fortalecerem isso, eles divulgaram a versão completa, sem nenhuma edição, sem nenhum corte, onde mostrava Deepak negando que ele, Yoram e Satish tinham tido relações com Natalie, e aquela resposta que ele tinha dado era uma outra pergunta que não tinha nada a ver com isso. Então, obviamente, os irmãos Kalpoe processaram o programa por difamação e eles ganharam. Mas infelizmente, como não existiam novas pistas ou evidências no caso, o nome de Natalee Holloway passou a sair das manchetes aos poucos e o seu caso acabou esfriando. Um ano depois, em dezembro de 2006, Beth e Jordie Tweedy se divorciaram e seguiram caminhos diferentes, e essa foi a primeira vez que o quarto de Natalie foi mexido. Até então, ele estava intocado e continuava da mesma forma que ela tinha deixado. Até a sua beca de formatura e as roupas que ela tinha comprado para a faculdade continuavam no armário. No mesmo local, na mesma posição e na mesma ordem. Vendo as entrevistas da mãe de Natalie, é muito triste porque você vê que elas tinham uma relação muito boa. Pô, era mãe, sabe? Tipo, perder um filho, uma filha dessa forma, sem uma explicação, e mesmo que tivesse uma explicação, tipo, seria uma explicação terrível. Aquilo era pra ser uma viagem de férias divertida, e poucos dias depois era pra Natalie estar de volta, e ela não estava. Em 2007, o caso foi reaberto pelos investigadores holandeses e os computadores do trio, que tinham sido confiscados lá atrás, foram examinados. E, gente, por conta do avanço, da tecnologia, algumas coisas bem perturbadoras foram encontradas. Parece que eles tinham uma certa obsessão em abordar garotas aleatórias e depois levá-las para quartos de hotel para fotografá-las e filmá-las em atos para maiores de 18 anos. E eles viviam falando sobre isso, sobre essas garotas, e eles se autodenominavam cafetões, com o grupo tendo ali o codinome de Pimpology Crew. Pimp significa exatamente cafetão e crew é grupo. E é meio que surreal, porque eles achavam isso só super legal, super bacana, e não é, tá? Caso você seja aí um adolescente que não sabe muita coisa da vida, isso não é legal, isso nunca vai ser legal, e isso só faz com que você seja uma pessoa terrível e nojenta. Essa foi a dica da tia Geise de hoje. Também surgiu um boato na escola de Yoram, onde ele teria colocado algum tipo de substância ilícita na bebida de Natalie, e que por conta disso ela acabou tendo uma overdose acidental, e como ele entrou em pânico, ele se livrou do corpo. Com base nessas novas informações, os investigadores acreditavam que Yoram, Deepak e Satish realmente tinham mentido em alegarem que a tinham levado para a praia. Porque se o objetivo deles era tirar fotos e fazer vídeos, a praia definitivamente não dava a privacidade que eles precisavam e era um local muito mais escuro. A teoria mais provável era que ela tivesse sido levada para a casa de Yoram, lembrando que ele morava na mesma propriedade que os pais, mas tinha uma casa principal e a casa separada, que era onde ele ficava, então os seus pais não teriam visto que eles teriam levado o Natalie para lá. E em algum momento ela poderia ter sido morta por acidente, seja caindo e batendo a cabeça, ou realmente por uma overdose causada pelo trio. E lá foi
Gente, eu tô rindo porque, não é uma situação engraçada, mas é porque é uma coisa tão absurda e é uma coisa tão repetitiva que acontece tanto nesse caso que você fica, chega! Mas o que acontece? Lá foi Yoram novamente ser preso. Isso aconteceu no dia 21 de novembro de 2007 e então ele foi transferido para Aruba, lembrando que ele já tinha vazado de lá, só que dessa vez sob suspeita de homicídio culposo e causar graves danos corporais à vítima. E os irmãos Caldwell também foram acusados das mesmas coisas. Só que continuava não tendo evidências fortes que comprovavam que Natalie realmente estava morta e muito menos que eles eram os responsáveis. Tudo até agora era apenas circunstancial e as teorias tinham sido criadas pelos comportamentos estranhos e suspeitos que eles estavam tendo, que eram muitos. Mas, eventualmente, os 3 acabaram sendo liberados. Quase 3 anos após o desaparecimento de Natalie e todo esse puro suco do caos, o seu caso voltou às manchetes após um jornalista investigativo holandês chamado Peter Rudolf de Vries afirmar que ele tinha um vídeo de Yoram confessando o assassinato. Pois é, definitivamente uma informação bombástica. Principalmente porque essa foi a primeira vez que ele confessou isso para alguém. E notem que eu falei a primeira. Esse vídeo chegou aí ao ar para 7 milhões de holandeses no dia 3 de fevereiro de 2008. Tudo começou porque foi uma armadilha criada por Peter de Vries e um amigo de Yoram chamado Patrick. E acontece que o próprio Patrick tinha entrado em contato com o jornalista alguns meses antes e disse que não acreditava na história do amigo e tinha medo de que ele tivesse feito algo terrível com Natalie. E quando perguntado se ele toparia participar de uma armadilha em troca de $35 mil, ele super topou. Então, Peter instalou 3 câmeras escondidas no carro de Patrick, onde capturou cerca de 20 horas de filmagem ao longo de 5 dias. Na grande maioria desses dias, eles ficavam conversando, coisas normais e fumando a verdinha, até que em um certo dia o assunto Natalie finalmente surgiu. Na conversa, Yoram admitiu que ele e Natalie tinham tido relações íntimas na praia, mas em um certo momento ela acabou tendo uma convulsão e morreu. Nisso, ele, com 17 anos de idade, entrou em pânico e usou um orelhão para ligar para um amigo que tinha um barco, que parece que o nome era Dory ou alguma coisa do tipo. E então os dois descartaram o corpo no mar, como se não fosse nada, como se fosse mais um dia normal na vida deles. E ele chega a dizer o seguinte: acho que nunca serei pego por isso. Eu absolutamente não tive mais sensações sobre isso. Não perdi uma noite de sono por causa disso. Acho que sou incrivelmente sortudo por ela nunca ter sido encontrada, porque se tivesse sido encontrada, eu estaria ferrado. Mas é claro que quando Yoram viu essas imagens, essa gravação na televisão para todo mundo, ele foi lá e disse que aquilo tudo era mentira e que ele só inventou essas histórias para impressionar Patrick. Essa galera tem uma noção assim meio distorcida, né, das coisas que impressionam outras pessoas, mas tudo bem, quem sou eu para julgar, já julgando. Após isso, os promotores de Aruba até tentaram usar essa confissão para prender Yoram, mas o pedido foi negado pelo juiz, pelo fato de Yoram ter confirmado ter inventado tudo, o que não deixou a população nem um pouco feliz por motivos mais do que óbvios. E como Yoram van der Sloot adorava fazer, ele fugiu de novo para outro lugar. Ele disse aos pais que precisava, meu Deus, de um novo recomeço em um lugar onde ninguém o conhecesse. E a sua intenção inicialmente era ir para a Austrália, mas por algum motivo isso não deu muito certo. E ele se encontrou com um amigo na Tailândia. Lá ele se matriculou em uma universidade e seguiu a sua vida, como se nada tivesse acontecido. Até um certo ponto, porque era ele. Em novembro de 2008, ele entrou em contato com a jornalista americana chamada Greta Van Susteren, que tinha feito diversas matérias sobre o caso de Natalie ao longo dos anos. E Yoram lhe disse que por $25 mil, ele estava assim mega disposto a falar toda a verdade. E até disse que tinha evidências para provar as suas alegações. Agora parecia ser um avanço, né? Porque antes ele só estava largando assim as mentiras e não tinha nada para suportar, mas agora ele estava dizendo que ele tinha ali provas. Mas como ele tinha a reputação de ser um enorme mentiroso, ela ficou com o pé atrás, mas queriam pagar para ver. Porque se fosse verdade, seria uma baita de uma história. Então, eles pagaram uma parte do valor e foram para Bangkok se encontrar com ele para uma entrevista.
Enquanto a câmera estava ligada, ele afirmou que vendeu Natalie para o tráfico sexual e disse que tinha decidido confessar porque tinha uma chance de que ela ainda estivesse viva. De acordo com essa história, enquanto ele estava em um cassino em fevereiro de 2005, um homem de 30 anos de idade se aproximou dele e disse que queria uma jovem loira americana e que para isso ele lhe daria $10 mil. E como uma pessoa totalmente normal que ele era, ele foi lá e fez. De acordo com a história dele, claro. Ele também disse que o seu pai tinha descoberto sobre isso e descobriu também que Natalie estava na Venezuela. E claramente ele tinha como provar tudo isso. Ele alegou ter o recibo de transferência do dinheiro, além do recibo de um segundo pagamento idêntico que o comprador tinha decidido pagar a ele como mais uma garantia que ele manteria a boca fechada. Além disso, ele tinha 3 fitas de áudio onde implicava seu próprio pai e 2 policiais de Aruba por empurrar ali tudo isso para debaixo do tapete. E parece que ele deu esses itens à produção de Greta, mas eles nunca conseguiram confirmar se era real ou não. Mas assim que eles voltaram para os Estados Unidos, adivinha? Yoram ligou para Greta e disse que tudo o que tinha dito era mentira. De novo. E a sua desculpa da vez foi que ele queria se vingar dela por tê-lo perseguido durante a investigação lá em 2005. Para ele estava se vingando dela, criando uma mentira de que ele tinha vendido uma pessoa para um cara aleatório de 30 anos de idade. Ele precisa ser estudado. Mais tarde, o jornalista Peter DeVries começou a receber vários relatos de que o motivo real pelo qual Yoram tinha se mudado para a Tailândia tinha sido porque um amigo tinha lhe dito que lá tinha um enorme potencial para ganhar muito dinheiro através do tráfico de mulheres tailandesas para a Holanda. Aparentemente, ele se passava por um agente de modelos chamado Murphy Jenkins, que estava à procura de dançarinas exóticas para trabalharem em clubes para adultos. E era assim, um clube muito mais sofisticado, que pagava muito bem, que era maravilhoso e ficava na Holanda. E a mentira foi tão elaborada que ele até fez um cartão de visita falso. Parece que Yoram enviou alguns e-mails para os seus amigos se gabando que já tinha conseguido uma dúzia assim, de mulheres e que por cada uma ele recebia cerca de $12 mil. Com esse dinheiro, ele conseguiu investir em uma cafeteria local que acabou se tornando o ponto de encontro entre os jovens e, consequentemente, o local perfeito para ele ir à caça. Então, quando Peter DeVries descobriu sobre esse esquema maluco, ele e a sua equipe foram para Bangkok e montaram a câmera escondida dentro do quarto de hotel de Yoram, onde eles conseguiram gravá-lo, dizendo a um grupo de meninas menores de idade que elas poderiam ganhar $15 mil por dia se elas fossem com ele para a Holanda. Tudo isso chegou a ser exibido na televisão, para todo mundo ver. Em 2009, ele continuou viajando pela Ásia e continuou mantendo o seu vício em pôquer. Só que ele não trabalhava. E ele precisava, para ele pelo menos, manter esse estilo de vida. Então ele continuou marcando várias entrevistas onde ele dava versões falsas do que teria acontecido. E cada vez a sua história era mais maluca que a anterior e sempre mudava muitos detalhes. E isso é extremamente nojento. Porque não era uma história, sabe? Era tipo a vida de uma pessoa. Ele estava brincando com os sentimentos da família Holloway, que estava desesperada para saber o que realmente tinha acontecido com Natalie, e ele continuava falando um monte de mentira, então eles nunca sabiam se era verdade ou se não era verdade, e continuavam naquela angústia infernal e eterna. Ele estava fazendo isso só para ele ganhar dinheiro, às custas do sofrimento de uma outra família, e ele estava nem aí, ele só se importava com ele e nada mais. Com ele, o seu padrão de vida e as mulheres que ele ia encontrando no meio do caminho. Em 2010, o seu pai morreu de um ataque cardíaco e por conta disso, lá foi ele, novamente, afirmar que a sua família estava sofrendo financeiramente e que estava prontíssimo para confessar o que realmente tinha acontecido com Natalie. Em troca de dinheiro, claro, porque era só o que ele queria na vida dele. Mas, mais uma vez, eram apenas mentiras e com o dinheiro que ele conseguiu, ele foi para o Peru. E então, uma garota também desapareceu lá. No dia 31 de maio de 2010, que era um domingo, um homem de 58 anos de idade chamado Ricardo Flores acordou em sua casa no bairro de Chacarilla, no distrito de Surco, em Lima, no Peru, como se fosse mais um dia normal na sua vida. Mas o que ele não sabia
era que esse não era o caso e aquele dia mudaria todo o seu futuro. Na época, sua família tinha um estilo de vida muito confortável e após trabalhar muito, ele conseguiu colocar todos os seus 5 filhos em escolas particulares, além de levá-los em férias para os exteriores é ótimo, né? Para o exterior, diversas vezes ao ano. E ele também conseguia dar a eles tudo o que eles queriam e tudo o que eles precisavam. Uma dessas filhas era uma jovem de 21 anos de idade chamada Stephanie Flores Ramirez. E recentemente, ela tinha pedido $1.000 ao pai para poder comprar um novo notebook que ela precisava para a faculdade, onde ela estudava administração de empresas. E apesar de acabar concordando, porque ele sempre concordava, era o pai, ele tinha essa condição, então não era um problema para ele, Ricardo estava começando a ficar um pouco preocupado com a filha, porque ela estava desenvolvendo um certo vício em jogos de aposta. E ele tinha quase certeza de que ela usaria esse dinheiro para isso e não para comprar um notebook. E assim, o poker na família sempre fez parte ali da rotina, mas Stephanie, ela estava levando as coisas um pouco mais além, um pouco mais a sério, e até queria se tornar uma jogadora profissional. E podemos dizer que ela era bem competitiva e não gostava de perder. Na noite anterior, no dia 30 de maio, ela tinha saído com alguns novos amigos da faculdade e Ricardo ficou bem surpreso quando ele acordou na manhã seguinte, no dia 31, e percebeu que a sua filha ainda não tinha voltado para casa. Ele tentou ligar para ela diversas vezes, mas sempre caía direto na caixa postal. E pela tarde, ele e a sua esposa relataram o desaparecimento de Stephanie. Inicialmente, todo mundo acreditava que era um caso de sequestro por resgate, visto que isso era bem comum no Peru. Não sei como é hoje em dia, mas tem uma diferença muito grande nas classes sociais. Tem as pessoas muito ricas e pessoas muito, muito pobres. Então, existe bastante esse costume, né, entre muitas aspas, de sequestro por resgate, como uma forma de conseguir dinheiro. E no dia seguinte, o seu carro foi encontrado em um dos bairros mais violentos da cidade. Mas a única coisa que estava faltando era o seu Nintendo Wii, que ela tinha levado consigo no sábado, e não tinha nenhum sinal de violência em lugar nenhum, e também nenhum sinal de Stephanie. E após conseguirem os registros telefônicos, Ricardo ligou para um dos seus últimos números que a sua filha tinha ligado, que era uma de suas amigas chamada Carlota. Ela confirmou que as duas tinham almoçado juntas no sábado e que depois foram para um parque de diversão, jogaram videogame e mais tarde foram para um bar com uma outra amiga da faculdade. De acordo com Carlota... Mentira, gente, não é Carlota, não, é Carola, eu tô falando errado, desculpa. De acordo com Carola, Stephanie tinha deixado uma das mulheres em casa por volta das 2 horas da manhã e cerca de 1 hora depois enviou uma mensagem a ela para confirmar que tinha chegado em casa em segurança. O que nós sabemos que não aconteceu. Outra informação importante que ela conseguiu dar era que a amiga tinha ganhado bastante dinheiro alguns dias antes em um cassino chamado Atlantic Casino, que ficava no distrito de Miraflores. Então, na mesma hora, os investigadores foram até esse cassino e olharam as imagens das câmeras de segurança. E foi confirmado que Stephanie não tinha ido para casa e sim para o cassino apostar. Mas ela não estava sozinha. Ela estava acompanhada de um homem alto e branco que ela parecia conhecer muito bem. E às 5h15 da manhã do dia 31, as câmeras mostraram Stephanie e esse homem saindo juntos em seu carro. E após conversarem com os funcionários do cassino, foi descoberto que o tal homem tinha ganhado ali um pequeno prêmio em um sorteio que tinha tido. E acontece que ele assinou o seu nome em um recibo, juntamente com o número do seu passaporte. E claramente esse homem era ninguém mais, ninguém menos do que Joran van der Sloot. Assim que as autoridades perceberam que Stephanie tinha sido vista pela última vez com ele, eles também acharam que o próprio Joran também tinha sido sequestrado. Isso porque o caso de Natalie nunca tinha sido noticiado no Peru, pelo menos não com tanta atenção, ou nem sei, na verdade, se foi um pouquinho divulgado. Eles não conheciam o caso, eles não sabiam quem era Joran, e eles também não sabiam quem era Natalie. Só que não demorou muito tempo até que eles descobrissem. Bastou apenas uma rápida pesquisa no nosso bom e velho amigo Google, que lá estava o principal suspeito no desaparecimento de Natalie Holloway. E as circunstâncias dos dois casos eram absurdamente parecidas. E só para deixar tudo ainda mais insano, o dia do desaparecimento de Stephanie marcava o 5º ano do desaparecimento de Natalie.
Coincidência? Acho que não. Enquanto a busca era feita, o Hotel TAC, que hoje em dia é conhecido como Hotel Lima City, fez uma ligação para a polícia. A recepcionista tinha ficado um pouco preocupada porque ela não via os hóspedes do quarto 309 há alguns dias e a conta dele já estava ali um pouco atrasada. Então, nisso, ela usou sua chave reserva e entrou no quarto para ver se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa, mas foi nesse momento que ela foi atingida por um cheiro terrível de podridão. O quarto estava super bagunçado, com os itens espalhados pelo chão e a TV estava ligada, mas o que mais lhe chamou a atenção foi o corpo ensanguentado que ela encontrou do lado direito da cama. E após checar a carteira da vítima e ver a sua identidade, ela descobriu que aquela pessoa era Stephanie Flores. Como vocês podem imaginar, a notícia do assassinato foi divulgada por toda a mídia e uma caçada por Joran van der Sloot começou. Pouco tempo depois, foi descoberto que ele tinha cruzado a fronteira do Chile com 2 cidadãos peruanos e ele foi deixado na cidade portuária de Arica. A sua imagem já estava assim sendo divulgada por todos os veículos de informação e no dia 10 de junho de 2010, um atendente de um pedágio conseguiu identificá-lo em um táxi e ligou para a polícia. Obviamente, ele foi preso na mesma hora e no momento da sua prisão ele estava com o cabelo raspado e o tinha pintado de laranja. Inicialmente, ele disse à polícia que 2 homens armados que tinham se passado por policiais haviam invadido seu quarto de hotel e exigido dinheiro. E como ele ficou com muito medo, ele fugiu e simplesmente deixou Stephanie para trás e ela que se virasse. Depois disso, ele pegou o carro dela para ir o mais longe que conseguia e acabou abandonando algumas quadras do hotel e, por algum motivo, ele decidiu que o melhor a se fazer era fugir do país. E ele afirmou que só soube da morte de Stephanie quando ele já estava no Chile. Ele admitiu que tinha conhecido alguns dias antes, no cassino, mas que eles nunca tiveram nada, porque aparentemente ela não gostava de homens e só queria que ele lhe ajudasse ali com dicas de poker, porque, como vocês sabem, ela queria fazer isso de forma profissional. E ela queria essas aulas às 2 horas da manhã. Tá bom. De acordo com ele estava muito bêbado e estava ali sob o efeito da verdinha quando os dois decidiram voltar para o quarto de hotel para que ele jogasse poker online. E enquanto Stephanie jogava em seu computador, uma mensagem apareceu no Facebook dizendo que queria matá-lo. E obviamente ela ficou sem entender absolutamente nada, e aí ele começou a explicar que essa ameaça estava relacionada com o desaparecimento de uma garota chamada Natalee Holloway. E Stephanie então começou a pesquisar sobre ela para saber quem era, e quando viu que Joran era o principal suspeito do caso, ela entrou em pânico e começou a atacá-lo, e como uma forma de se proteger, de acordo com ele atacou de volta. Enquanto contava isso para a polícia, ele praticamente colocava toda a culpa nela, como se ela tivesse causado isso. E depois de matar Stephanie, ele pegou o seu notebook e o dinheiro que tinha e fugiu para o Chile. E Joran, sim, sendo Joran, ele até tentou negociar um acordo com os investigadores, dizendo que se ele fosse deportado de volta para Aruba, ele contaria toda a verdade sobre o caso de Natalee. Mas, quando os resultados da necrópsia chegaram, foi provado que a sua história era mentira. Como sempre, né? Realmente não tem nenhuma novidade nisso aí. Mas nesse caso, Stephanie tinha sido espancada até a morte e não tinha nenhuma substância ilícita no corpo de Joran. Ou seja, ele fez tudo aquilo totalmente lúcido e essa sua mentira foi vista como a tentativa de receber um tratamento melhor, porque no Peru, pessoas que cometem crimes sob efeito de substâncias, elas recebem ali um tratamento mais brando e, consequentemente, penas menores. E com isso, ele foi detido enquanto aguardava o julgamento. Em junho de 2011, Dave Holloway entrou com um pedido para que a sua filha fosse declarada como morta, para que ele pudesse parar de pagar o seu seguro médico e usar o seu fundo de faculdade para ajudar o irmão mais novo dela. E para todo mundo já era mais do que claro que ela não estava mais viva, e alguns meses depois, em 2012, esse pedido foi aceito e Natalee Holloway foi oficialmente dada como morta. Em setembro de 2011, Beth Holloway e Peter DeVries foram até o Peru para fazerem uma visita, a Joran, na esperança de que agora ele contasse a verdade, já que já estava preso e não sairia tão cedo. Mas ele ficou quieto, sem dar um pio, exceto para dizer que a reunião deveria ser passada para o seu advogado. Depois disso, o presidente do Peru declarou que o seu julgamento teria que acontecer lá, antes que qualquer pedido de extradição fosse considerado. E como uma forma de tentar atrasar o processo, ele tentou alegar insanidade temporária, mas no dia 11 de janeiro de 2012,
ele finalmente se declarou culpado pelo assassinato de Stephanie Flores. E no fim, ele foi condenado a 28 anos de prisão em uma instalação na cidade de Lima e foi ordenado a pagar uma multa de $78 mil à família Flores. Pouco tempo depois, as autoridades peruanas concordaram em extraditá-lo para os Estados Unidos para que ele enfrentasse acusações de extorsão e fraude, visto que ele passou aí anos e anos exigindo dinheiro para contar as suas falsas versões dos fatos do dia do desaparecimento de Natalie, mas isso só poderia acontecer após ele cumprir a sua sentença, de 28 anos. Mas não achem que ele ficou sofrendo na prisão. Não demorou muito até que ele começasse um relacionamento com uma mulher chamada Lady Figueroa, de 24 anos de idade, e os dois se conheceram quando ela foi visitar um parente preso. Romântico. O amor moderno, ele tá assim, né, diferenciado. E pra selar o amor, ali, o fogo da paixão, eles se casaram em julho de 2014 e rapidamente eles tiveram um filho. E mais tarde, a Lady Figueroa chegou a dizer que Oran sofria muito lá dentro, tadinho, que tinha que aguentar situações terríveis e que ele tinha encontrado Deus e estava buscando perdão por todo o mal que tinha cometido no passado. Poxa. Ao longo dos anos, Beth Holloway ajudou a financiar várias organizações sem fins lucrativos, incluindo o Centro de Recursos Natalie Holloway, que oferece apoio às famílias de pessoas desaparecidas, e a Fundação Safe Travels, que oferece serviços educacionais para jovens viajantes. Ela também escreveu um livro em 2007 chamado Amando Natalie, o testemunho de esperança e fé de uma mãe, que chegou à lista de best-sellers do The New York Times e serviu de inspiração para 2 filmes no Lifetime. E assim, se eu tivesse feito esse vídeo, né, que esse roteiro há 2 meses atrás, acabaria por aqui, seria isso. Mas esse ano, 2023, finalmente houve um desfecho nesse caso e ele é oficialmente solucionado. Esse ano, aos 36 anos de idade, Joran van der Sloot se declarou culpado de tentar extorquir dinheiro da mãe de Natalie em troca de informações sobre a morte da filha e a localização dos seus restos mortais. E ele foi condenado a 240 meses de prisão pelo esquema de 2010. E durante a audiência, os promotores anunciaram que Joran confessou durante uma entrevista com as autoridades federais e aos pais de Natalie. Ele mostrou seu primeiro vestígio de remorso em 18 anos no tribunal, alegando que nasceu de novo. Gostaria de aproveitar essa chance para pedir desculpas à família Holloway, pedir desculpas à minha própria família, dizer que espero que a declaração que forneci traga algum tipo de encerramento para todos os envolvidos. Eu não sou mais a mesma pessoa que eu era naquela época. A mãe de Natalie confirmou no tribunal que Joran confessou e disse a ele: "Você terminou com os sonhos, o potencial, as possibilidades dela, quando a escapou até a morte, em 2005. Documentos judiciais mostram que Joran, em uma transcrição da confissão, descreve como Natalie pediu para voltar ao hotel naquela noite, mas ele a convenceu a dar uma volta com ele. Então, eles começaram a se beijar, ali na praia mesmo, antes de ela dizer que queria parar. Só que, como a gente sabe, Joran van der Sloot não aceita um não como resposta. Tá? E nisso, por algum motivo, ele ficou com tanta raiva que ele pegou um bloco de concreto e a atingiu na cabeça. Depois disso, depois do assassinato, ele jogou seu corpo no mar e foi para casa assistir pornografia. Yeah, she's laying down unconscious, possibly even dead, but definitely unconscious. Right next to her, there's a huge cinder block. I take this and I smash her head in with it completely. Yeah, her face basically, collapses in. Antes de sentenciar Joran, a juíza Anna Manesco revelou que a família Holloway não vai encontrar os restos mortais de Natalie, mas ela não deu mais detalhes, então não sabemos exatamente o porquê. E eu acho que, infelizmente, nunca saberemos. E ele foi condenado a mais 20 anos de prisão por conta do assassinato. Após a audiência, Beth Holloway disse a repórteres, fora do tribunal, que Joran revelou que depois de matá-la na praia em Aruba, ele a colocou na água e essa foi a última vez que a viu. Ela também acrescentou que tem confiança que ele cometeu o assassinato sozinho, mas também não falou mais detalhes, então deve ter sido feito algum tipo de acordo para que essas informações, esses detalhes mais específicos, para que a gente entenda realmente o que aconteceu, não seja divulgado.
Mas é bom saber que, pelo menos pra família, eles têm uma resposta, mesmo que a gente não tenha, assim, tudo que a gente gostaria de saber. A família Holloway sabe o que aconteceu e a família Holloway tem a justiça que eles tanto esperavam por todos esses anos. E por fim, Beth disse o seguinte: Hoje posso dizer com toda certeza que após 18 anos, o caso de Natalie está resolvido. E na minha opinião, acabou. Esse caso, ele poderia facilmente ter 3 horas para mais, porque tem uns 3 ou 4 livros sobre o caso, eu consegui ler 2. Também tem 2 filmes, eu só consegui assistir 1, que realmente, assim, a atuação não é as melhores, mas dá pra ter um pouquinho de noção pra quem gosta de visualizar. Tem aqui no YouTube, eu vou deixar o link na descrição pra vocês. E esse é o tipo de caso que quanto mais você pesquisa, mais você acha. Não é à toa que esse vídeo está gigantesco e eu que lute pra editar. E eu sei, é muito frustrante a gente chegar aqui no fim do vídeo e ver que demoraram 18 anos pra que a pessoa responsável pagasse pelos seus crimes, sendo que desde o comecinho era tão óbvio que era ele. E eu tenho certeza, assim, aparentemente, né, não quero ser processada, sei lá, que o pai dele ajudou de alguma forma, seja pra esconder o corpo, não sei. Eu não acho que ele tenha feito 100% sozinho. Ele pode ter cometido o crime sozinho, mas a parte depois precisava ter uma ajuda, sabe, de alguém. E eu acho que a pessoa perfeita pra isso teria sido seu pai, que era um homem que tinha uma grande influência na polícia e tinha um poder gigantesco na época. Mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham. Vocês acham que ele fez isso 100% sozinho? Ou que Paul van der Sloot também tem uma patinha aí nisso? Mas comenta aqui embaixo que eu estou louca pra saber a opinião de vocês. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar pro e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, depois da meia-noite. E vamos aos avisos, que eu falei que eu ia dar aviso lá no começo do vídeo. Vamos! A partir da semana que vem, a gente vai voltar aos vídeos nas quartas. E não vai ser mais às 6 horas, vai ser ali entre meio-dia e 2 horas da tarde. Eu quero testar esse horário. Eu tava conversando com a Thaís Rory e ela me deu algumas dicas, incluindo isso de colocar o vídeo mais cedo. Então vamos testar pra ver se funciona melhor pra vocês. E comentem aqui embaixo o que é que vocês acham, se essa é uma boa mudança, ou se vocês preferem outro dia da semana, outro horário. Comentem aqui, porque eu preciso saber, preciso do feedback de vocês. E outro anúncio, outro aviso, né, eu acho, é que não iremos ter Natal Week esse ano. Calma, vamos ter vídeos especiais de Natal, como eu sempre faço, mas a gente não vai ter uma semana assim completa. Eu ainda não sei exatamente quantos vídeos eu vou conseguir trazer, mas eu vou tentar trazer o máximo que der, porque tem uns aí que são bem grandes. Então, não tem como eu trazer tantos assim, tipo, 7 seguidos, é realmente uma loucura. No Halloween, eu me forço a fazer isso, porque eu realmente amo Halloween, mas final do ano as pessoas não assistem tanto o YouTube, a galera viaja, enfim, fica com a família. Então, esse ano eu quero testar dessa forma. E aí, novamente, vocês me dão depois o feedback pra ver se vocês preferem assim, ou se ano que vem eu que lute e faça uma semana seguida. Eu acho que esses são os anúncios. Se eu tiver mais alguma coisa, depois eu falo, coloco aqui nos comentários. E é isso, eu vejo vocês na semana que vem, na quarta, entre meio-dia e 2 horas da tarde. Tchau!